Eu não sei se você conhece pessoas, né, que não gosta que fala do inferno, do diabo. Nós temos que falar de um personagem que está destruindo a vida de muitas pessoas às escondidas, às ocultas. A palavra diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. A própria palavra de Deus anda aqui revelando o diabo, sim ou não? As obras do diabo. A própria palavra de Deus anda aqui revelando, sabe, o inferno, para onde a alma vai, para onde as pessoas vão. Por quê? Para que as pessoas venham crer e não querer a mesma coisa, estar no mesmo lugar que aquelas pessoas estão. Então é real. Amém, igreja? A maior evidência disso, igreja, o livro de Apocalipse fala muito sobre o inferno. Uma real evidência, como você já sabe, a palavra, né, a parábola ali do mendigo e do rico e o Lázaro. É ou não é? A palavra fala claramente para onde a alma daquele rico vai. Quem está entendendo? Então existe um lugar onde tem muitas almas sofrendo, e também existe um lugar onde tem muitas almas o quê? Em paz, descansando, fora do fogo eterno. Porque a parábola do rico e do Lázaro diz que o rico vai para o quê? Sepultado, e depois ele está lá no inferno. E o mendigo vai para onde? Para o seio de quem? De Abraão. Seio é lugar de quê? Conforto, lugar de paz. Você quer ver uma criança parar de chorar? Põe ela no colo da mãe dela. É ou não é? Põe ela assim no colo da mãe dela. Diga glória a Deus. Não vou nem colocar a questão de dar amamentar, mas põe simplesmente no colo. Ela conhece o colo da mãe. É ou não é? Chega, se acalma. Tem gente que pega, ela chora. Quando devolve, ela o quê? Ela se calma. Porque o lugar de paz dela é aonde? É ali, no colo, no seio da mãe. Diga glória a Deus. E o nosso lugar de paz é no seio de quem? De Abraão? De Deus. Amém, igreja? Abraão está lá. Abraão, Isaac, Jacó, os anciões. Você sabia? Está lá, ó, os anciões, os profetas, aqueles que estão escritos aqui. Amém? Está lá Estevão, que foi apredejado. Estevão morreu da mesma maneira que Jesus, orando pelo povo. Jesus estava lá na cruz também, o povo judiando e Jesus orando: Pai, perdoa eles, não sabe o que faz. Esteve do mesmo jeito, o povo apredejando ele, Estevão orando: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. E verdadeiramente não sabe. É por isso que Deus nos manda perdoar 70 vezes 7, porque quem faz o mal contra alguém está fora de si. Ela não sabe o que está fazendo, ela está sendo usada. Quem está entendendo? Pela uma influência maligna. Amém, igreja? Quem faz o mal contra o próximo está fora de si, porque Deus é amor. Amém? Deus é paz, Deus é consolo. Claro que nem tudo é o diabo. O ser humano é cheio de sentimentos. Quem está entendendo? Mas alguns sentimentos não são do ser humano, são do diabo. O ódio e a mágoa mesmo é do diabo, do capeta. A palavra diz: irai-vos, e não o quê? Pequeis. Ou seja, nós podemos ficar com raiva na vida de algumas coisas, podemos. Raiva, porque raiva passa. Amém? Raiva o quê? Passa. Mágoa, ódio, ó, fica ali, ó, não quer sair. E é isso aí que é um sentimento do diabo, é uma semente do mal. Quem está entendendo? Tem muita pessoa, igreja, indo para aquele lugar por causa disso. Então, vamos lá. Diz assim, ó: temamos, capítulo 4. Temamos, portanto,
que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, as boas notícias, as promessas, como se deu com eles. Mas, presta atenção, a palavra que ouviram não lhes o quê? Aproveitou, visto não ter sido acompanhada por o quê? Pela fé naqueles que a ouviram. Amém, igreja? Então olha o que a palavra está dizendo. Da mesma forma que Deus prometeu, da mesma forma que Deus trouxe boas notícias para o povo de Israel, dizendo assim, olha, eu vou tirar vocês das mãos de Faraó, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou tirar vocês da escravidão e vou colocar vocês em uma terra que mana leite, que mana mel. Traduzindo, é uma terra de fartura. Terra que mana leite e mana mel é fartura. Leite e mel é fartura, significa fartura. Diga glória a Deus. Vou tirar vocês da miséria, da escravidão, e vou colocar vocês na fartura. Ou seja, isso é uma boa notícia, sim ou não? Muito. É ou não é? A pessoa deixar de ser escravo para ser independente, para viver na fartura, para viver próspero, abençoado, sem falta de nada, sem faltar nada. Essa foi as boas notícias que Deus deu para o povo, seu povo, que Ele libertou do Egito. Amém? Mas a palavra nos diz aqui, suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Falhado. O povo falhou. Amém? O povo de Deus, o povo de Israel falhou. E esta palavra é para que eu e você não venha falhar, porque Deus tem boas notícias para mim e para você. Amém? Deus tem boas notícias. Deus continua dando boas notícias para mim e para você, igual deu para o povo de Israel. E qual é a boa notícia? Está aí no título: descanso de Deus pela fé. Descanso era o que Deus queria dar para o povo de Israel. Deixar de trabalhar para Faraó, para o quê? Se deleitar, descansar na terra de prosperidade, que mana leite e mel. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Só que a palavra diz que eles não ouviram e não aproveitou a palavra que Deus estava dando, a boa notícia que Deus estava dando. Diga glória a Deus. Por que eles não aproveitaram a palavra? Nós acabamos de ler, versículo 2. Por que eles não aproveitaram a palavra que Deus estava falando? Porque eles ficaram só no quê? No ouvir. Amém? É a mesma coisa, igreja, que quem ouve a voz de Deus e não pratica, não está aproveitando a palavra, está desperdiçando a palavra. Amém? Deus, Ele sempre vai falar conosco. Deus é multiforme. Deus, Ele fala conosco de várias formas, de várias maneiras, tentando fazer com que eu e você venha a aproveitar a palavra, para entrar no descanso, para acessar as suas promessas. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Diz aqui, eles não aproveitaram, visto não ter sido acompanhada pela fé. Ou seja, aquilo que Deus falou, eles ouviram, mas eles não começaram a viver, acompanhar aquela palavra com quê? Com fé. Diga glória a Deus. É a mesma coisa daquela pessoa que diz assim,
eu não preciso congregar em lugar nenhum, buscar Deus em casa mesmo. Ou seja, diz que tem fé, mas não tem o quê? Não tem obras. Diga glória a Deus. Buscar, a gente busca em casa, igreja, busca sim. Buscamos Deus em qualquer lugar. Mas isso aqui, igreja, faz parte do plano. Amém? Faz parte do plano de Deus. Jesus não vem buscar uma unidade. Jesus vem buscar um conjunto de filhos e filhas. Amém? Não uma pessoa. Então por que eu vou buscar Deus sozinho? Se o povo de Deus não é uma pessoa só, são vários. Amém? Sou eu melhor do que os outros? Não. Amém, igreja? A palavra diz: quão bom é que os irmãos estejam em comunhão. Olha que coisa, comunhão é isso aqui, comunhão. Amém, igreja? No mesmo propósito, na mesma fé, na mesma intenção, comunhão, no mesmo diálogo. Amém, igreja? Só que o povo não aproveitou a palavra de Deus. Igreja, e o tanto de pessoas que não está aproveitando a palavra, são muitas. Porque a palavra diz assim, que chegará dias que o ser humano terá fome não de alimento, terá sede não de água, mas exatamente da palavra de Deus. Por que, pastor, exatamente fome e sede da palavra de Deus? Porque muitos estão ouvindo, mas não praticando, não vivendo, não alicerçando aquela palavra na sua vida. Igreja, eu afirmo uma coisa sem dúvida: todo mundo chegou aonde está com relação a Deus porque você obedeceu uma palavra de Deus, você praticou uma palavra de Deus. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você porque eu tive que ouvir uma direção de Deus e colocar na minha vida, viver ela. Amém? A palavra de Deus é isso. Quando a gente dá crédito, obedece, as nossas pernas são conduzidas pelo caminho. Deus conduz os nossos passos. Amém? E Deus nos dá descanso. É diferente. O cristão passa por luta, passa por guerra, mas não passa para sempre. Pode prestar atenção que diante de muitas lutas que nós já passamos, depois delas Deus nos deu um tempo de alívio, um tempo de descanso, porque ninguém aguenta ficar vivendo luta pela eternidade. Algumas lutas na sua vida já se foram. Sim ou não? Eu tenho certeza, na minha também, já vivi lutas que já passaram, já se foram. Então, quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós não ficamos, ali fixados naquela luta, com os pés plantados dentro daquela guerra. Não, vai chegar uma hora que vai vir um descanso, vai vir um alívio. Diga glória a Deus, porque seus passos estão o quê? Sendo direcionado pela palavra, por Deus. Amém, igreja? Olha o versículo 3. Nós, porém, olha o que diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão o quê? No meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha que coisa. Desde a fundação do mundo Deus já preparou, igreja, o descanso para mim e para você, o lugar para mim e para você. Desde a fundação do quê? Do mundo. Diga glória a Deus. Assim como Deus preparou o jardim para Adão e Eva, desde a fundação do mundo, Deus já tem preparado um lugar para nós.
Amém? Mas ele está dizendo aqui, ó, nós porém que cremos, ou seja, é os que crê que entrará o quê? No descanso de Deus. Amém? Mas os que não creem, igreja, não entrarão, diz o Senhor, no meu descanso. Quem é o que crê? O que obedece, o que pratica, o que vive, o que ouve a voz de Deus. Amém, igreja? Quando ele diz, ó, assim jurei na minha ira, não entrareis no meu descanso, ele fala com respeito àqueles, os desobedientes, porque foi isso que o povo fez no deserto. Em vez de atrair as bênçãos de Deus, atraíram a ira de Deus, por causa da desobediência. Quem está entendendo? A desobediência atrai a ira de Deus. Deus nos ama, mas Ele também se ira. Ele também, sabe, é Deus que, olha, Ele põe à prova como castigo. Ou Ele não castigou Adão e Eva quando comeram do fruto? E quem criou Adão e Eva se não foi Ele? E depois que desobedeceram, comeram do fruto, Deus castigou sim ou não? Adão e Eva, castigou sim ou não? Castigou tirando do jardim, castigou dizendo para a mulher assim, ó, agora para você aprender, para você gerar seus filhos, você vai, ó, faltar morrer de dor, você vai sofrer. Isso é castigo sim ou não? E você, olha Adão, você tinha tudo, você não precisava plantar nada, agora você vai plantar para você comer. Você vai suar, você vai trabalhar para você ter o seu alimento. Isso é castigo sim ou não? É castigo. Porque Deus ficou o quê? Irado com a desobediência de Adão e quem? E Eva. E quem é eu, né? E quem somos nós? Vamos se dizer para desobedecer a Deus e Deus passar a mão na nossa cabeça. Ó, como castigo Deus põe à prova. Ele não mata ninguém. Deus não mata ninguém, porque a intenção dele é o quê? É salvar. Ele enviou o filho dele para salvar o mundo, mas o mundo não quer, o mundo rejeita. Diga glória a Deus. A intenção de Deus não é matar, é salvar, mas ele põe a prova lá.